isso é importante. Então deixa eu ler uma palavra para você aqui. Está no livro de Lucas, no capítulo 15. Se você tiver com a Bíblia, abre, se não tiver, me acompanha. Lucas 15, 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens, que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai, quantos empregados de meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés, trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E ali virou festa, ali virou um momento muito especial. Aí eu acredito que quando a gente está olhando essa palavra, e essa palavra foi declarada por Jesus, ele estava querendo dizer alguma coisa sobre nós seres humanos e o Pai, Deus, e como nós recebemos a bênção de Deus, como nós nos perdemos diante daquilo que era uma herança nossa. Mas eu vou tentar destrinchar essa palavra para clarear para você. Nós falamos de encontro com Deus, eu coloquei até o tema: o encontro traz transformação. Digo, o encontro traz transformação, né? E nós falamos que ele manifesta essa transformação, mas se nós nos disponibilizarmos a conhecer a história do ser humano, nós vamos descobrir que o encontro já aconteceu há milhares de anos. Que o encontro, desde que Deus criou o céu e a terra, quando ele criou tudo aquilo que você conhece, diz que a terra era sem forma, e ele foi edificando, foi dando, vamos dizer, os luminares, a água, separou tudo, deu os animais. A última coisa ali, ele colocou o homem, e deu ao homem a capacidade de viver nessa terra, de dominar essa terra. E quando ele estava ali apto a dominar a terra, ele acaba perdendo a visão, saindo do projeto, ou seja, pecando ou desobedecendo, e é tirado. Ele é tirado. Quando ele é tirado do Éden, da onde era um local tão especial, uma condição tão especial, ele passa a viver essa nova estrutura. O pecado, o engano, as vontades próprias e outras coisas foram entrando e foram mudando. Ou seja, quando Adão e Eva cometeu esse engano, automaticamente ele levou toda a sua posteridade para o engano também. E isso ficou firmado de uma forma terrível. Mas, aqui em 1 Coríntios 15, 21, fala algo muito importante. Visto que a morte veio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por um só homem. E aí nós começamos a perceber que por Adão entrou o pecado e o homem se separou de Deus. Mas por um outro homem, muitos anos depois, veio Jesus Cristo, aquele que era o Filho de Deus, que desceu essa terra em carne e em sangue, que entrou e pagou o preço daquele madeiro de ir para a cruz, se fez maldito para que a gente fosse bendito. Então por Jesus entrou a salvação, ou podemos dizer, entrou a reconciliação. Reconciliação quer dizer que o homem já tinha estado. Se ele não tivesse estado, não seria reconciliação, seria apenas salvação, mas ele foi reconciliado, ele abriu novamente os caminhos para que ele fosse transformado, para que ele vivesse o que era a promessa dele e havia sido perdido pelo caminho. Quando nós olhamos para isso, a gente entende que
infelizmente, vamos dizer assim, nós perdemos, nós deixamos de entender, mas o amor de Deus foi maravilhoso, misericordioso, e abriu a condição de nós termos esse reencontro. E aí a palavra de Deus diz que a salvação foi dada através de Jesus Cristo, mas claramente aí na sua Bíblia diz: pela graça sois salvos. E quando ele fala graça, ele fala que é um favor imerecido, algo que nós não merecíamos. Ou seja, nós recebemos a salvação pelo esforço, pelo sacrifício, pela determinação, pela misericórdia, pelo amor que Jesus Cristo e Deus tiveram por nós. Pagaram o preço dos nossos pecados, liberaram. Isso para nós é muito importante, mas nós sabemos que para que isso se mantenha, pela graça você é salvo, mas para que essa salvação se mantenha, é necessário que você entenda que algo te acorrentou, algo te prendeu, algo te atrapalhou, mas nós precisamos nos livrar disso, de uma vez por todas. Não é um momento, é uma transformação. Não é um momento, não é hoje eu estou bem, amanhã eu não sei, não, nós precisamos cortar esse vínculo, nós precisamos quebrar essas correntes, nós precisamos estabelecer, né, essa vida de forma diferente, e nós entendemos que nós fomos criados ou constituídos corpo, alma e espírito, ou melhor, espírito e corpo e alma, porque quando nós somos, vamos dizer assim, gerados, a primeira coisa que desce sobre aquele óvulo, sobre aquela geração, é o fôlego de vida, e o fôlego de vida é o espírito que vem de Deus, mas depois a carne começa a se formar, e ainda às vezes até dentro do próprio ventre, começam a vir alguns sentimentos para aquele feto de amor, porque a mamãe fala com ele, o papai fala com ele, e outras coisas mais acontecem. Quando aquilo está acontecendo, começa a formar a alma, os sentimentos, e no estabelecimento desses sentimentos, desde lá até o nosso crescimento e tudo que acontece, nós começamos a ter alguns comportamentos, não é verdade? Pessoas que não entendem isso, mas começam a ter dificuldades, começam a não valorizar muitas vezes ou entender o que está acontecendo. Pessoas que foram ensinadas de forma errada, pessoas que se juntaram a pessoas, irmãos, amigos, parentes, que tinham outra forma de pensar e acabaram desvirtuando, mudando. Mas esse reencontro, esse restabelecimento, vem para abrir os nossos olhos e nos colocar de volta nessa dimensão. Qual? A sobrenatural. A dimensão que fala conosco, a dimensão que cura, porque o nosso corpo, ele obedece à nossa alma. Não sei se você reparou, quando você gosta de alguma coisa, esse gostar não está na sua carne, esse gostar está dentro da sua alma, está lá nos sentimentos, e esse gostar dos sentimentos se transfere para os seus comportamentos, e é isso que muda a sua história, é isso que muda a sua vida. Por isso nós precisamos começar a entender quem é Deus na nossa vida, quem é Jesus Cristo na nossa vida, quem é o Espírito Santo na nossa vida, porque quando nós começarmos a entrar nessa manifestação, nós vamos nos assemelhar a Ele, nós vamos gostar de estar com Ele, nós vamos buscar ler mais a palavra, nós vamos buscar desejar estar na igreja, compartilhar as coisas de Deus, e isso vai ter uma mudança dentro da nossa alma. Você não vai desejar o pecado, você vai desejar a intimidade com Deus. Você não vai ficar olhando para o que as pessoas têm. Você vai saber que quem pode te dar tudo que você precisa é Deus. É Ele pode abrir o seu entendimento, a sua mente, os seus ouvidos. Foi o que o próprio Salomão fez. Ele precisava de uma postura, de uma posição totalmente diferente. O pai dele era um guerreiro, um grande soldado. Davi lutava como ninguém, tinha autoridade sobre o exército. E aí vem o filho Salomão, que não era um guerreiro, que não era um grande líder de exército. E ele fala: e agora? Está passando para mim essa bola, está vindo aí uma população enorme, está vindo aí um país enorme, está vindo aí uma estrutura enorme, que era conhecida pela guerra. Como eu vou vivenciar isso? E ele procura quem? Procura Deus. De que maneira? Fazendo seus sacrifícios. E quando ele coloca os seus sacrifícios, o que ele pede a Deus é sabedoria. Sabedoria. E ele diz que a sabedoria que ele quer é para entrar e sair no meio do povo, ou seja, para dirigir o povo de Deus.
O Senhor se agrada tanto porque vê alguém interessado pelo seu povo, interessado pelo seu projeto, que faz o quê? Dá sabedoria e junto lhe dá a maior prosperidade que já existiu, a maior riqueza que já existiu. Por isso nós começamos a identificar que quando nosso coração começa a se nivelar, ou buscar, ou aproximar das coisas de Deus, nós começamos a gostar das coisas de Deus, nós começamos a desejar as coisas de Deus, e aí nós buscamos estar próximo dEle, e quando buscamos estar próximo dEle, alegra o coração dEle por demais. Salvo, você já estaria, mas nós queremos mais do que estar salvos, nós queremos viver a intimidade com Ele, nós queremos viver algo maior. Por isso tantas pessoas perdem a salvação, porque eles não se aproximam o suficiente para gostar da presença de Deus. Eles até sabem que são salvos, mas eles deixam a distância, e quando há uma distância, eles não conseguem sentir, sabe, o namorar. A pessoa, você passa por tantas mulheres na rua, ou por tantos homens na rua, mas quando você começa a se interessar, você começa a namorar. O namorar é se aproximar, é conhecer mais, é até conhecer o perfume que existe, até conhecer hábitos e comportamentos, desejos e toda a sequência de comportamentos. E aí você começa a descobrir que há uma intimidade que fala igualmente aos dois, e você não quer mais ser só amigo ou namorado, você quer ser noivo. E aí você vai se aprofundando nesse conhecimento e quer levar para casa para todo sempre, quer casar, quer ficar junto. É essa manifestação que nós vamos descobrir quando nós chegarmos mais perto de Deus, mais próximo daquilo que Ele é, daquilo que Ele tem, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele está pronto a entregar na sua mão para você também realizar. E precisamos abrir os nossos olhos, porque isso muda a nossa vida. Aquele resgate na cruz não era alguma coisa momentânea, mas Ele fez para que nós tivéssemos o direito da vida eterna, para que a gente pudesse viver e reinar com Ele. E quando Ele fez aquilo, Ele estava ensinando o seu povo, dizendo para o povo que não era uma coisa de momento. Tanto é que quando Jesus foi ensinar eles a orarem, o que Ele fez? O Pai Nosso. E no Pai Nosso Ele fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Ele disse: traz do céu para a terra agora, não depois que nós morremos, agora a manifestação do céu. Se nós tivermos essa intimidade, nós vamos ver os sinais que acontecem no céu acontecendo na terra. Antes de morrer, você já vai ter o perfil da vida eterna, começando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelos seus projetos, pelas suas necessidades. Os seus olhos não serão olhos naturais, mas serão profundos, para enxergar através dos dons aquilo que vai acontecer. É algo muito maior, sobrenatural. E é isso que nós precisamos abrir o nosso coração para entender. Quando Deus quer entregar a você esse presente da salvação, Ele quer que você faça o melhor uso dela. O melhor uso não é simplesmente para você ser membro de uma igreja, não é para você dizer: olha, eu agora já mudei minha vida, eu não quero ir para o inferno, estou com medo. Não. Ele quer que você viva todas as realizações e bênçãos. Eu não sei se já aconteceu isso com você, eu comprar um equipamento, um celular que seja, aí você vai lá e paga um celular caro, e o cara fala para você: esse celular tem 800 maneiras de ser tratado. Ele faz isso, faz aquilo, se você passar, ele tira a medida do lugar, ele faz. E você fala assim: não, eu só uso o celular para telefonar mesmo. Mas ele pode fazer tudo? Pode. Mas você só usa ele para fazer uma ligação. Mas ele pode. Assim é a nossa vida. Sua vida espiritual, a vida que Deus preparou para você. Você pode tantas coisas que você não imagina. Você tem uma autoridade especial colocada sobre a sua vida. Mas muita gente está sentado esperando o dia que ele partir para a glória, para um dia morar no céu. E o Senhor está dizendo: não. Tem muita coisa preparada para você ainda aqui na terra. Tem muita coisa para você fazer. Você ainda vai libertar, restaurar, transformar. Vai conhecer, vai se aprofundar. Vai ouvir minha voz. Vai ter intimidade com o meu espírito. Vai fazer coisas tremendas na terra. Vai fazer coisas tremendas. E isso só vai entrar quando você reconhecer, quando você se liberar. Nós precisamos entender que
nosso, vamos dizer, comportamento, nossa área, né? Nos nossos sentimentos, precisam ser tratadas através da palavra de Deus, para que a gente consiga entender que o ser humano é mais do que bebida, prostituição, mentira, engano, é mais do que droga, é mais do que tudo isso que nós estamos vendo aí fora, onde pessoas começam e terminam a sua carreira rapidamente. Nós precisamos lembrar de todas as promessas que Deus colocou para a vida de cada um de nós. Deus tem coisas grandes para você hoje. Deus preparou cada um de vocês para serem guerreiros. Ele te dá autoridade para você falar para os grandes, para os pequenos, para qualquer lugar que você for, aonde você chegar, a unção da revelação vai estar no seu coração. A sua boca será profética, a sua boca será realizadora, os seus olhos entrarão entre a divisão da alma e do espírito das pessoas. Ele quer mostrar a você a grandeza e a grandiosidade dos dons que o Espírito Santo manifesta. Mas é interessante, os dons não é para você, é para você ajudar as pessoas. A gente não tem dons para guardar em casa, tem dons para abençoar as vidas. Por isso nós temos que estar abertos, porque o Espírito quer falar, porque Deus quer falar, mas o meu sentimento às vezes está fechado. Eu fico preocupado se a pessoa vai gostar, se o outro vai gostar, se o patrão vai gostar, se o amigo vai gostar. E ele fala: não se preocupe com eles não, eu tenho a palavra certa na hora certa para transformar essa vida. Eu tenho essa palavra. Porque aí quando você falar da parte de Deus, Deus se responsabilizará pela palavra. A tua boca se abre, mas Ele é o responsável. E o Senhor é aquele general que jamais perdeu uma batalha. Ele jamais falou por falar, Ele jamais deixou cair por terra a palavra dele. A Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra. Então nós precisamos estar abertos a entender esse mistério. Olha, o encontro traz transformação. Eu peguei essa palavra para alçarmos esse encontro com Jesus. Teremos que nos atentar para alguns ensinamentos. Eu separei 5 só, daria para colocar centenas aí, mas eu separei 5. Primeiro, a vontade permissiva de Deus. Muita gente pensa que quando acontecem as coisas na nossa vida, é porque Deus quer que aconteça. E muitas vezes nós, como entre aspas, perturbamos tanto, pedimos tanto, nos posicionamos, que entra a vontade permissiva. Não é a vontade de Deus, mas é uma permissão de Deus para que aconteça. E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Algumas vezes o pai nos entrega o que pedimos, atendendo nossos pedidos, porém nem sempre o pai nos entrega porque ele acha que seria o melhor para nós. Nem sempre. Muitas vezes nós pedimos, nós determinamos, nós vamos atrás, nós provocamos uma situação e Ele nos dá a vontade permissiva, né? Nem sempre o Pai nos entrega porque Ele acha o melhor para nós, mas algumas vezes Ele nos entrega para satisfazer a persistência, mesmo que infundada. Mesmo que infundada, Ele dá. Mas qual é a diferença? Porque quando Deus nos dá, ou seja, a vontade dEle, Ele é responsável. Quando é permissiva, você é o responsável. Você é o responsável. Vocês já viram gente que casa e depois que casa diz assim: eu pensei que depois que casasse ia mudar, mas não mudou, continua do mesmo jeito. Alguém já ouviu essa frase? Alguém disse: eu quero essa pessoa da minha vida, eu quero essa pessoa, eu não quero saber outra coisa, eu quero e vou ficar e bababá, bababá. E aí ele fala assim: eu casei na igreja, debaixo da bênção. Não, se casou debaixo da bênção, mas a vontade não era aquela que Deus tinha. Você escolheu aquela vontade. Mas e agora? Agora você lute em orar para que aquela pessoa se converta, mude. Por quê? Porque você chamou para você aquela manifestação. E isso acontece de diversas situações, desde compra de coisas até amigos e outras coisas mais que nós fazemos. Nós precisamos entender isso. A vontade de Deus é perfeita, agradável, né? A vontade de Deus, as bênçãos de Deus não acrescentam dores.
E a minha? A minha acrescenta. Não estou dizendo para você que depois disso você está sozinho. Aí é hora de redobrar a sua oração e clamar ao teu Deus, porque Ele tem poder para transformar qualquer situação. Porém aquela quem gerou foi quem? Tem um pessoal que fala, não vou falar que fui eu. Não vou mesmo, eu sou duro, eu não dou moleza não, vou falar que não fui eu. Mas somos nós geramos situações, e essas situações que nós geramos, infelizmente, muitas vezes acarreta dores de cabeça, e nós precisamos estar prontos. Esta é a vontade permissiva de Deus, Ele deixa, mas não foi Ele que pediu. Segundo ensinamento, o orgulho precede a queda. Digo, o orgulho precede a queda. Quando nós acreditamos que não dependemos de Deus, é quando estamos fragilizados. Se você perceber alguém que tem vida própria, que é isso, irmão? Vou ficar orando para qualquer coisa agora? Tudo você quer que eu ore? Tudo você quer que eu tenho que ficar falando com Deus? Tudo? Não é tudo, irmão. Mas se eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, então a minha maior vontade deveria fazer o quê? Ter Ele como íntimo. Se eu pudesse falar com Ele de manhã, de tarde, de noite. Quando você namorava, como é que você fazia? Você gostava de falar com o Zé ou com a Maria? Né? Aquelas conversas, acabou de namorar, chegava em casa, pegava o telefone e ainda ligava. E o WhatsApp nem se fala, né? Mas pô, acabou de falar. Quantas vezes a mamãe falava isso, o papai falava isso? Mas você não acabou de deixar essa mulher lá, você acabou de deixar esse menino lá, você tem que falar com ele de novo. Não, é só uma palavrinha antes de dormir. O que quer dizer? Que quando há amor, você quer ficar próximo, você quer andar junto. Quando você não quer andar junto é porque só há interesse, não há amor. E aí quando há interesse é um negócio perigoso, nos deixa prontos para que venhamos a tropeçar nas nossas ideias e projetos. O orgulho, ele nos deixa prontos para que a gente fique cego e não enxergue e acabe tropeçando nas nossas ideias e nos nossos projetos. Por quê? Quando eu acho que eu sou o cara, é quando eu não presto atenção em nada que está acontecendo à volta, porque eu acho que eu sei o que eu vou fazer, sei como fazer e sei que sou capaz, não preciso de nada disso, eu estou pronto para isso. Às vezes nós temos que cuidar dos nossos filhos. Não, eu tive ensinamento dos meus pais, não, coloca Deus nesse negócio, coloca Deus. Começa a compartilhar, começa a entrar num processo diferente, através de Deus. Você vai ver que o Espírito Santo de Deus vai entrar no coração da pessoa e vai mudar a história. É diferente, né? Perdemos o foco e somos facilmente enganados quando nós temos o orgulho. Nós perdemos o foco, nós começamos a pensar muito mais no resultado, nós definimos o resultado, nós não queremos saber mais como. Não, eu fiz uma vez, eu faço duas. Se você seguir a Bíblia, você vai ver quantas vezes Davi perguntava, e ele não perguntava assim, eu vou? Vai, então já estou indo e acabou. Não, ele perguntava, vai, vou. Aí ele voltava e perguntava para Deus, mas eu vou contra o inimigo, mas eu vou vencer o inimigo? Por que ele fazia a segunda pergunta, se ele já tinha feito a primeira? Porque ele sabia que ele poderia ir e não alcançar o objetivo, mas o que ele queria era alcançar o objetivo. Então a primeira parte era ir, a segunda parte era guerrear. E aí Deus falava com ele, como uma passagem, ele fala, você vai subir, vai dar a volta pela copa das amoreiras, vai entrar por trás, vai dar de frente com o inimigo, você vai pegar ele desprevenido. Ou seja, estratégia completa, perfeita, para uma vitória sem dificuldades. Nós precisamos entender a nossa dependência de Deus, para que Ele possa responder a você tudo o que você precisa. Versículo 13, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua, ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele rasgado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidades. Aqui fala que ele foi para uma terra longínqua e desperdiçou todos os seus bens. Essa palavra, né, dissolutamente, se for no dicionário, de forma devassa. Devassa quer dizer o quê? Prostituição, bebida e outras coisas mais. Então quer dizer que ele foi para uma terra longínqua
e começou a gastar o dinheiro dele todo em bobagem, em coisas que não eram, não geravam recurso, não trazia. Ele não comprou uma outra fazenda, ele não foi produzir alguma coisa, não, ele foi para farra, para bagunça. E aí você começa a entender, né? Começa a perceber que ele estava decidido a ser grande no meio daquele povo, de ter ali, vamos dizer assim, uma condição diferenciada. Ele esqueceu de uma coisa: ele foi para longe para que ninguém inibisse ele, atrapalhasse ele ou impedisse ele. Só que quando as coisas ficaram difíceis, caíram, né? Porque o orgulho nos deixa cegos e ele nos destrói. Então naquele momento que ele foi para longe, achando, ninguém vai me ver fazendo farra, bagunça, gastando dinheiro, parecia legal. Mas quando ele estava longe também não tinha ninguém que o amasse, que tivesse carinho por ele, para socorrer ele na hora da dificuldade. Ele achou que era bom estar longe para ninguém se meter na história, ninguém dizer para ele não gastar o dinheiro, dizer para ele que prostituição não era bom, que mentira não era bom. E se você trazer para os dias de hoje, você vai perceber que é igual. Quando um jovem está fazendo coisa errada, quando um marido ou uma esposa, alguém está fazendo alguma coisa errada, a primeira coisa é se distanciar dos pais. O pai já não consegue conversar direito com o filho troca os horários para dormir, começa a tomar algumas atitudes que você não sabe. E aí aquele distanciamento faz com que você não interfira no projeto dele, ou na vida dele, ou no orgulho dele. Mas tem uma coisa: quando ele tropeça, não tem como o pai saber ou a mãe saber para segurar. A coisa já está complicada. Então o orgulho nos deixa cegos e nos destrói. Por isso nós temos que tomar cuidado. Terceiro ensinamento: a fraqueza da força. A gente acha que a nossa força é poderosa, mas a nossa força nos torna fracos, porque nós não cuidamos. Eu até brinquei de manhã falando que eu tinha uma frase antiga aí que falava assim: o bom nadador é aquele que faz o quê? Morre afogado. Por que o bom nadador morre afogado? Porque ele não respeita, porque ele não se previne, porque ele não procura, vamos dizer, os alertas. Não, apóstolo, isso daí é do passado. Não é do passado. Há poucas semanas atrás teve aí uma moça que era artista, um marido muito rico, com um barco aqui em Ilhabela, e veio uma chuva muito forte e passaram o rádio para ele: olha, volta, porque é muito perigoso onde você está. Se você estiver perto do canal é perigoso. E ele ficou por lá, encarou a tempestade. O barco virou, morreu a mulher, morreu os cachorros, ficou só o marido. E ainda dizem que por sorte, o barco diz que virou ele com os coletes salva-vidas, ficaram presos, quer dizer, não estavam usando o colete salva-vidas. Em meio a uma tempestade, eles não estavam usando o colete salva-vidas. Eles não ouviram, não prestaram atenção na orientação. Por quê? Eu tenho o meu barco, eu sempre faço isso, eu conheço tudo, eu sou um bom navegador, eu não tenho perigo. Ou seja, quando você é orgulhoso ao ponto de não ouvir uma voz de comando para você tomar cuidado, voltar atrás, não fazer aquilo, é quando, você cai. A força, essa força, ela nos engana, mas a fraqueza faz com que a gente se previna, com que a gente coloque o colete, com que a gente pense: olha, avisaram, não vou fazer isso, não é certo, não é bom, não vou fazer. E é isso que muda. Quando nós abandonamos a Deus para tentar viver a nossa própria força, ou a nossa força própria, é quando nós temos a maior fraqueza. Nós pensamos: não preciso de Deus, eu consigo me virar, eu sei como fazer. E é quando nós tomamos, vamos dizer, rumos errados. 2 Coríntios 12:10 fala assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Olha o que Paulo está falando: quando sou fraco é que sou forte. Quem está dizendo? Quando ele está nessa dificuldade, necessidade, perseguições, angústias, é quando ele está em oração, quando ele está buscando a Deus. E quando ele está buscando a Deus, é que ele recebe o cuidado, o amor, a misericórdia, o poder de Deus na vida dele. Por isso você pode dizer ao fraco: eu sou forte. Eu sou forte quando eu estou dependente.
quando eu estou debaixo da proteção, quando eu estou debaixo da graça dele, porque ele vai fazer coisas tremendas pela minha vida, vai mudar a minha história. O pai ama a dependência do filho e sempre estará disposto a ajudá-lo. Aquele pai, com certeza, estava com o coração voltado para abençoá-lo. E Deus, como pai, jamais vai deixar você sozinho, jamais. A Bíblia diz: nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus dará a você, quanto mais ele colocará. O filho pediu herança, que na verdade ele não tinha nenhum direito. Por quê? Herança se dá depois de morrer, e ele foi pedir herança a um pai que estava vivo, ou seja, ele não tinha direito. Ele teria direito da herança do pai quando o pai morresse. A herança ele deveria ter esperado, e ele quebrou um princípio. Por quê? Porque ele foi lá querer tirar do pai dele dinheiro, e o pai dele acabou cedendo a ele o dinheiro. Mas há um princípio na Bíblia que diz assim: honra pai e mãe, e se prolongarão os seus dias de vida na terra. Ele foi lá para querer tirar proveito daquele dinheiro. Espera aí, o senhor tem uma fazenda, eu serei um dos donos do futuro, quando o senhor morrer, então me dá metade agora. Ele perdeu a noção do que era ser abençoado. Agora que havia perdido tudo, ele foi procurar ajuda de outras pessoas. Lembra que ele estava longe? Ele foi procurar, só que agora por sua conta, e não pela misericórdia do pai. Amor de pai, amor de Deus é outra coisa. Quando você vai procurar lá fora, no meio das pessoas: ei, você pode me ajudar? Ele fala: por quê? Qual o motivo? Eu sou uma boa pessoa. Ele falou: ih, como dizem, o inferno está cheio de boas pessoas, né? Tem gente boa em todo que é lugar. Por que eu vou te ajudar? Me dá um motivo para eu te ajudar. Mas quando é o seu pai, quando é o espiritual, Deus, ele sempre olhará para você com olhos de misericórdia, com olhos de amor. O pai sempre tem uma porta aberta para resgatar o seu filho. O pai sempre vai pegar de alguma maneira, de alguma forma, e compartilhar o que ele tem com o seu filho, porque a misericórdia, o amor do pai já é de geração, já é parte especial. Agora ele não conta mais com essa misericórdia. Quando de nós acreditamos não precisarmos seguir as orientações de Deus, porque tudo está indo bem, mas quando temos dificuldade, é que percebemos como é importante a presença de alguém que nos ama sem terceiras intenções. Até ali, ele não sabia, estava bem, ele morava na casa do pai, ele comia, ele participava, ele trabalhava, recebia, estava tudo em ordem, era respeitado, porque o pai tinha uma grande propriedade, então tinha funcionários, ele era respeitado, tanto pelos empregados, quanto ali na região em volta. Mas agora isso tudo acabou, e aí que nós caímos na real. A valorização do que tínhamos é quando falta, mas eu não preciso deixar que falte. Eu posso realmente me precaver, ou seja, não colocando a minha força, mas permitindo que a força venha de Deus, ou seja, eu me coloco como alguém dependente de Deus e sei que Deus vai cuidar de mim. A palavra dizia assim, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando a si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele sabia que o pai dele tinha tudo, e ele estava lá passando necessidade, e ele resolve: peraí, preciso fazer alguma coisa. O quarto ensinamento é o reconhecimento. O reconhecimento restaura. Digo, o reconhecimento restaura. É importante a gente entender isso. Quando reconhecemos o amor do Pai, demonstramos arrependimento. Quando nós reconhecemos o amor do Pai, aí nós falamos: espera aí, Ele é tão zeloso por mim, como é que eu fiz isso? Como eu saí fora? Se Deus tem cuidado de mim, se Deus desde o princípio tem mostrado a sua palavra, por que eu saio fora? Por que eu não obedeço? E quando nos arrependemos, deixamos o erro para lá, valorizamos o amor do Pai, e Ele nos responde com o melhor. Ele nos dá para a gente o amor do Pai. Amor do Pai é outra coisa. Amor do Pai é aquela situação que quando o filho fica doente, ele não dorme a noite inteira, mas no dia seguinte ele tem que trabalhar, ele vai trabalhar sem dormir.
Amor do pai, amor da mãe, é quando tem pouca comida em casa e ele prefere dar primeiro para o filho ou dividir com o filho para depois ele comer. Ele começa a ficar preocupado nas coisas principais com os filhos. Agora imagina, nós sendo mal sabemos ser bons com os nossos filhos, o que Deus quer fazer com a tua vida, com a tua casa, com a tua família, como Ele quer mudar a tua história. O pai nunca abandona seus filhos, né? Ninguém que foi até o Senhor foi lançado fora. Ninguém que foi até o Senhor foi lançado fora. É bíblico isso. Então fique tranquilo. Ele fala no versículo 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. O pai dele olhou para ele, se moveu de íntima compaixão, correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai olhou para ele de longe, nem perguntou: o que você quer aqui? Como é que está a sua vida? Você veio aqui para pegar mais dinheiro? Nada. O pai correu e abraçou ele, agarrou ele, mostrou a ele um amor especial. E fala, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Veja, o filho mostrou o que é arrependimento. Quando o pai abraçou ele, ele podia ter falado: meu pai já abraçou mesmo, eu não tenho que falar mais nada, já estou com a vitória na mão, já alcancei meu objetivo, já estou sendo aqui tratado como príncipe, já estou sendo aqui bem tratado, não preciso falar nada. Ele falou: não, eu errei e eu preciso restaurar a minha intimidade com o meu pai. Quando nós enxergamos quais são as nossas dificuldades, aonde foi que nós não alcançamos, é quando nós entramos na capacitação ou na capacidade para mudar a minha história. Enquanto eu não reconheço, eu não corrijo, mas quando eu reconheço, é quando eu abro a porta para uma grande correção. Esse rapaz abriu a porta para uma grande correção. Ele foi até o pai dele, quando o pai dele abraçou ele, tratou ele com carinho, ele não pensou duas vezes, ele falou: pai, eu pequei contra o céu. Quer dizer, ele sabia o que era o céu, ele sabia o que era Deus, porque essa frase, pequei contra o céu, queria dizer o quê? Eu saí fora dos propósitos da palavra de Deus, eu desobedeci as orientações. Ele tinha ido para longe para gastar dinheiro dissolutamente, ou seja, prostituição, bebida e etc. Ele quis dizer logo: eu pequei, eu saí fora do propósito de Deus, e também pequei contra ti, porque eu exigi do Senhor o que eu não poderia exigir. Eu fui embora quando eu não deveria ter ido, eu deveria ter sido grato e ficado junto contigo, acompanhado, ou pelo menos esboçado qual era o meu projeto de verdade, não um projeto que ia me jogar mais para baixo ainda. Então a primeira coisa que muda a tua vida, que traz a transformação, é o reconhecimento. Eu preciso reconhecer, eu preciso falar realmente aquilo que está prendendo, que está retendo, que está atrapalhando, que está bloqueando, que está tirando a minha intimidade com Deus. O que é que você ainda precisa falar com Deus? O que é que ainda está retido aí no meio? O que é que não aconteceu ainda que precisa acontecer? Porque nós falamos que o orgulho precede a queda, mas o reconhecimento, o arrependimento, o posicionamento traz o quê? Realização, traz restauração, traz transformação, traz coisas grandes da parte de Deus para a nossa vida. E o último, quinto ensinamento: transformação através do encontro. Quando eu tenho um encontro com Deus, não um encontro comum, mas um encontro com Deus. Vocês viram, passaram, quem passou pelo encontro sabe disso. Mas esse encontro, ele não pode ser uma vez. Tanto é que há uma frase que é declarada no encontro: o encontro só está... Por que a gente fala isso? O encontro só está começando. A gente quer dizer o seguinte: todo dia é dia de encontro com Deus, todo dia eu tenho que me aproximar dEle, todo dia eu preciso rasgar o meu coração, todo dia eu preciso honrar a esse Deus, todo dia eu preciso estar debaixo da sua cobertura, todo dia eu preciso estar na frente dEle como fraco, para que a manifestação dEle me faça forte, para que eu entenda, o meu orgulho não vai ter lugar, porque eu quero viver a intimidade desse Deus todo dia. E isso muda a minha vida,
O encontro com o Pai trará transformação, restauração necessárias em todas as áreas da nossa vida. Amado, falar com Deus, a gente não tem que falar, vamos dizer assim, com frases lindas e maravilhosas, mas nós temos que falar com frases sinceras e objetivas. Se dói o pé, eu vou falar dói o pé. Se eu não estou conseguindo resolver alguma coisa, não consigo resolver isto, eu tenho que me rasgar na presença dEle, porque a resposta dEle virá diante daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou apresentando. Então, se eu estou tendo uma área de fragilidade, eu preciso liberar essa área na frente dEle, dizendo: Senhor, me ajuda na minha fraqueza, e Ele vai te levantar, vai te ajudar, te apoiar, para que você ultrapasse os limites, e todos saibam que você tem um Pai, que você tem alguém que zela pela tua vida. Olha o que ele fala: mas o Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e pondo-lhe um anel na mão, e alparca nos pés, trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Quando a gente olha para esse texto, a gente começa a perceber o que Deus restitui na vida da gente, fazendo uma comparação, fazendo aí uma analogia. Mandou buscar a melhor roupa. O pai restituiu o moral do filho, investiu na restauração do filho. Ele deve ter chegado lá, imagina, se ele estava comendo comida de porco, como ele chegou naquele lugar? Debilitado, caído, sujo, desarrumado. E o pai dele fala: não, filho meu não anda com qualquer veste não, filho meu anda com as melhores vestes. Talvez quando você ainda estava andando nos dias anteriores, as tuas vestes espirituais era apenas uma oração comum. Talvez você até falava de autoridade, mas sempre buscava oração de um, oração de outro. Mas o Senhor quer colocar agora uma roupa diferente em você. Ele quer colocar em você agora a santidade, quer colocar em você agora vestes transformadas ou transformadoras, quer dar a você a condição de viver realmente como filho. Todos que olharem para você saberão: eis aí um filho especial, eis aí um escolhido, porque olha pelas vestes, o resplendor das vestes dele. O inimigo te conhece, irmão. Ele conhece você pelo brilho que você exala. Ele sabe a unção que está sobre a sua cabeça. Ele reconhece que você não anda de qualquer jeito, mas as suas vestes resplandecem a glória de Deus. Ele fala: restituiu o filho da cobertura, com a cobertura do pai, colocou ele preparado. Enquanto a roupa está do lado de fora, é uma roupa, mas quando a roupa está em você, transforma você. Quem olha para você sabe: ele foi vestido, ele está renovado, ele está restabelecido, ele está preparado. Agora ele não é mais aquela pessoa qualquer. Imagina, os empregados viram aquele jovem passando pela porteira, e quando viram um jovem todo desarrumado, viram ele sujo, viram ele de qualquer jeito, falaram: ó, se deu mal. Será que o patrão vai receber? Será que o patrão vai querer ele? Será que ele vai conseguir chegar até lá dentro? Será que não vai mandar parar? Não vai deixar ele: ó, não, deixa esse cara entrar não, ele levou o dinheiro, não resolveu. Será que vai acontecer? Como o patrão vai reconhecer? Quantas vezes o diabo tem colocado no ouvido de pessoas: não tem como restaurar. Você se distanciou, você pecou, você errou, você se enganou, você perdeu, você não tem parte mais com Deus, você foi usado por Deus, mas não mais. Ele passou essa fase, mas Deus manda dizer para você que hoje é tempo de restituição, é tempo de vestes novas, é tempo de poder, é tempo de autoridade. Você vai declarar a palavra. As pessoas que olharem e falaram: ele não vai chegar até lá, o diabo colocou gente dizendo: ele não vai voltar, ele foi um crente, mas não é mais, ele tinha, mas não terá mais. Agora eles vão dizer: olha as vestes deles, olha o comportamento, olha como ele vive, olha o que ele fala, olha a oração que ele faz, olha a palavra que ele declara. Ele é o escolhido de Deus, ele tem poder, ele tem poder. A restituição. Pôs um anel na mão. Amado, anel é sinal de autoridade. Naquela época, no passado, principalmente reis, aquele pessoal todo, eles assinavam com anel. Eles tinham o brasão no anel, e aí eles pegavam, faziam uma carta, mandavam escrever. Não era que eles escreviam não, né? A letra não era dele, mas na hora de assinar, eles derramavam lá aquela parafina, aquela uma cera especial, colocavam lá, depois colocavam o anel em cima, e aquilo queria dizer: o rei assinou, queria dizer, é um edito,
é uma ordem, é uma determinação, era um selo colocado. E agora o pai dele fala o quê? Põe um anel na mão dele, põe um anel. Oi, Kanassuri Badai. Sabe o que ele está dizendo? Restituição de autoridade. Ah, mas ele pecou, ele se enganou, ele saiu do caminho. No passado ele era um crente autêntico, mas ele saiu fora, andou pelos lugares piores que tinham. Mas vocês aprenderam, Jesus veio para perdoar quantos pecados? Quantos? Para ele não existe 1, 2, 100, milhão, pecado pior, pecado melhor. Ele veio para salvar e libertar cada um de nós de todos os pecados. Ele veio para dar autoridade de filho a você. Ele veio para colocar sobre você essa condição. Por isso ele fala, coloque o anel no dedo dele aí. Todo mundo vai saber que esse é filho. Se você olhar para sua mão direita, você vai ver que tem um anel aí. É espiritual esse anel. Você tem uma marca através do sangue de Cristo de autoridade. Autoridade. Você sabe que você vai lá e se alguém ficar endemoniado, ele te deu uma autoridade tão grande através do nome dele, do nome de Jesus, que você fala em nome de Jesus. Sai ou não sai? Por quê? Autoridade. Autoridade constituída, autoridade transferida. Ele transferiu para a sua vida. Ele tem esse poder. Tudo que pedires meu nome, Ele vô-lo fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Você é filho? Então recebe essa autoridade em nome de Jesus. Recebe a autoridade para mudar a tua história, para mudar a tua casa, para abençoar a tua família, para abençoar os teus filhos. Recebe a autoridade para prosperar, recebe a autoridade para crescer, recebe a autoridade porque Deus coloca sobre a sua vida autoridade. E ele fala, ao parcas nos pés, ele restituiu àquele filho a liberdade ao filho. Empregado não alcança essa liberdade, mas filho alcança. Qual liberdade? Colocou sapatos novos no pé dele. Sabe o que ele está dizendo? Filho, você anda onde você quiser na fazenda. Essa fazenda é toda sua. Você pode entrar no meu quarto, você pode mexer na geladeira, você pode andar onde for necessário. Eu calço você de uma forma especial. Os empregados sabiam. Ei, a gente pode ter bota, a gente pode ter sandália, mas sapato desse tipo é do patrão. É ele que pode. Se ele passar por aqui, respeita ele, reconhece ele. Ele está sendo honrado. Aonde ele precisasse ir, ele poderia ir. Hoje você é livre. Se você quiser viver a prosperidade, viva. Se quiser viver a realização, viva. Se quiser declarar o poder de Deus, declare. Você é livre para ir e para vir. Você não vive mais, mas Cristo vive em você. Há uma autoridade que foi constituída. Seus pés são pés de salvação, de liberação, de libertação, de restauração, de transformação. Não importa se você está no Brasil, não importa se você está no outro país, não importa se você está nos piores lugares. Aonde você for, aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você colocar a palma das suas mãos, ali será lugar da manifestação do poder de Deus. O Senhor te libera para isso hoje. Ele deu a ele a fashnahai, a sarikanahai, os calçados, a alimentação, restituiu a honra ao filho, mandando preparar o animal cevado para a sua festa. Amado, o melhor. Enquanto as pessoas pensaram, talvez ele nem consiga mais entrar na fazenda, agora ele pega um animal cevado, um animal especial, e diz, vai fazer para ele alguma coisa, vai dar a ele o alimento. Talvez você antes olhava a palavra de Deus e entendia mais ou menos a palavra de Deus. Talvez você lia a palavra, mas não tinha a revelação da palavra. Mas ele está dizendo, não, agora dá o alimento melhor para ele. Porque a partir de agora, eu vou falar com ele de uma forma que ele vai entender em cada linha da Bíblia. Eu vou falar com ele de uma maneira que ele vai enxergar o que os outros não enxergam. Ele vai ler a Bíblia e vai começar a entender cada passagem, cada texto, porque eu vou falar com ele de uma forma profunda. A Bíblia diz, a palavra diz, que a palavra de Deus se renova a cada dia, toda manhã. Tem vezes que você lê e ela te fala uma coisa, tem vezes que você lê a mesma palavra e ela está te falando outra coisa.
Isso chama-se revelação. Ele entra num profundo com você e é isso que Ele quer te dar, um alimento um pouco mais forte, para você entrar um pouco mais fundo, para você conhecer as coisas que poucas pessoas conhecem. Fala para a pessoa do lado, você vai entrar num projeto profundo com Deus. Você vai conhecer a manifestação da glória de Deus. Você vai saber que há um Deus que olha para você de uma forma especial. Você vai saber que Ele te chamou para viver a abundância, a realização, o poder, a transformação de uma forma diferente. Você foi alimentado para coisas maiores. Coisas maiores. Da Hassuri Kalabai. E aí ele fala festa, e a gente liga a alegria, regozijo. E ele restituiu o que? A honra. O pai dele restituiu a honra do pai para com o filho, porque todos sabiam que a festa era pelo retorno do filho que havia se distanciado do pai. Todo mundo vai olhar para você e vai entender que Deus está restituindo a honra sobre você, que a partir de hoje não será mais qualquer um. A partir de hoje você será conhecido pela honra de Deus. Ah, mas como é que vai acontecer isso? Não cala a sua boca, fala o que Deus mandar. Libera, 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 porque o que você falar não será qualquer palavra, será a palavra da verdade. Tem gente que fala assim, mas como aconteceu quando Elias chegou e falou, por 3 anos e 6 meses não choverá? Ou, melhor, ele não falou assim, ele falou, até que eu digo o contrário, não vai chover. E aí ficou 3 anos e 6 meses sem chover. E por aquele período todo, perguntavam, e lá estava escrito, segundo a minha palavra. Ele não falou segundo a palavra de Deus. Como pode alguém parar a chuva por 3 anos e 6 meses, sem usar a palavra de Deus, falando ele? Ele tinha tanta intimidade, ele estava tão ligado ao Senhor, ele tinha a honra de Deus colocada sobre a sua vida. Por isso quando ele falava, o que acontecia? O fato era consumado. Quando ele separou os animais e colocou metade para cada lado, disse, vocês vão pedir fogo aí do céu, e quando pararem eu começo aqui, então vão. Eles foram até meio-dia, nada aconteceu. E ele vai, arruma o altar e pede fogo, e o fogo desce do céu e consome tudo. Aí você fala assim, o que aconteceu? Honra. Deus quer intimidade com você, e quando você tem intimidade, Ele honra. O Pai quer mostrar a você o tamanho da graça dEle, do poder dEle, da autoridade dEle. Ele quer dar a você o melhor. E quando você entender isso, você vai viver a honra de Deus na sua vida. Sua boca será profética. Quando você andar nos lugares, a sua sombra curará. Você lembra da sombra de Pedro? Quando eles punham as camilhas na rua com os enfermos, para que ao menos a sombra de Pedro passasse. E quando passava, acontecia o quê? As pessoas eram curadas. Essa manifestação é para a sua vida também. Essa manifestação é para você também. E muitas vezes as pessoas não entendem o que é isso. Mas como pode? Não existe isso. Como alguém vai orar, alguém vai levantar a mão, alguém vai falar uma palavra e alguém vai cair endemoniado? Como pode isso? Já contei vários testemunhos para vocês disso. A autoridade, a honra do Senhor está nos filhos. Filhos são aqueles que aceitam o cuidado do Pai, que são obedientes a Ele, que querem viver esta manifestação. Tem filho de Deus aí? Olha o que ele fala no 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Esse encontro com Jesus, ou reencontro, alegra por demais o coração de Jesus. Ele faz questão que todos saibam. Ele gosta, Jesus gosta, meu irmão, de que todo mundo saiba que você pertence a Ele. Ele gosta disso. Mas apóstolo, ninguém nunca nem percebeu. Então ora um pouquinho, irmão, que você está um pouquinho distante. Mas assim que você orar um pouquinho, você vai começar a ter um brilho diferente. Quantos crentes por aí você já viu falar que quando chega no lugar, alguém aponta para ele e fala, você é crente, né? Já viram isso em algum lugar? Aí você fala, mas ele falou que era crente? Não falou, mas o comportamento dele falava mais alto do que as palavras dele. Por quê? Porque o que nós fazemos denota. Quando nós chegamos, as pessoas reconhecem o teu objetivo, o teu propósito, as tuas palavras, quanto você está preparado para abençoar.
Mas eu vou abençoar lá uma pessoa que eu nem sei se merece. Meu irmão, quem destina ou resolve se merece ou não é Deus. Você é uma ferramenta abençoadora. Você é uma boca que está preparada para transformar vidas, liberar as palavras proféticas, transformar as famílias. Você não é aquele que vai julgar. Deixa o julgamento para Satanás, ele gosta de julgar. A sua parte é abençoar, é liberar, é transformar, é restaurar, é dar às pessoas a condição. Jesus manifesta seus sinais a favor de seus queridos, porque Ele quer que todos saibam o quanto Ele se agrada daqueles que o reconhecem. Ele gosta. Olha, esse aqui me reconhece, ele vai falar da minha parte, deixa ele fazer sinais, deixa ele fazer milagre, deixa a boca dele ser uma boca profética mesmo, deixa ele, porque Deus quer fazer isso. João 15:4, olha o que fala, Evangelho de João 15, versículo 4: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Se você quer dar fruto, tem que permanecer com o Pai, tem que estar ligado através de Jesus, tem que viver essa palavra. E em João 15:7, para completar, olha o que ele fala: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes serás concedido. Amado, imagina que você conheceu o cara mais rico que você já viu na frente, e você vai até esse cara mais rico, e ele fala assim: a nossa amizade é tão legal, pede o que você quiser, e vai ser feito. Pede aí, o que você pediria, hein? Nossa, nada? O pessoal fica assim: ninguém vai fazer isso por mim, não vai me dar tudo isso. Irmão, fé, acredita. Por quê? Porque ele falou: se vocês permanecerem em mim, ou seja, nós temos que permanecer em Cristo, viver o ensinamento, e as minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, toda orientação que ele dá é boa, só isso. Se vocês permanecerem em mim, minha palavra permanecer em você, pede o que você quiser. É difícil ser crente, né, irmão? Como é que vem com um negócio tão simples assim? Eu já trabalhei em empresa que os caras me colocaram 3 dias à noite lá virando, eu não dormi, fui para casa, minha esposa até pensou que eu estava com coisa errada. Como é que o cara some 3 dias, fica lá, estou na empresa, quem está na empresa, 3 dias na empresa lá, para apresentar resultado para a diretoria, para não sei quem, ficamos, viramos, fizemos, apresentamos, tal. Passa o tempo, o cara pega simplesmente e diz: ó, nós vamos trocar todo o departamento, pronto. Eu falo: mas que honra foi essa? Com tanto sacrifício. Agora ele fala aqui: se vocês permanecerem em mim. Alguém aceitou Jesus aí? E as minhas palavras permanecerem em vocês. Alguém lê Bíblia? Coloque em prática. Está esperando o que para pedir o que você quer? Se o que você falou é verdade, a Bíblia é mais verdade que você. Então está aqui, você pede o que você quiser e vai ser feito. Aí é que a gente começa a falar: não pode ser, é simples demais, é simples demais. Não, uma vez eu conversei com uma pessoa, ele era pai de santo na época, e aí ele estava saindo desse negócio, estava entrando no evangelho, e eu falei assim: como as pessoas aceitam ir para a cachoeira, ficar mergulhado naquela água lá a noite inteira, tomar o sangue do animal, fazer isso, fazer aquilo? Ele falou: você sabe, essas dificuldades é que fazem com que as pessoas acreditem, porque eles falam assim: não é fácil as coisas, são difíceis, então se eu fizer isso, o bicho lá vai me dar aquilo, vai fazer isso outro, ele acredita que é necessário ele sofrer para ter, mas Jesus se fez maldito para que você fosse bendito. Ele sofreu para que você não precisasse sofrer, ele se deu para que você não tivesse que se dar. Então a única coisa que a gente tem que entender é que ele não quer o teu sofrimento, ele quer a tua obediência. A tua obediência. Ele quer que você venha, que você participe, que você ouça, que você coloque em prática, que você execute. A gente costuma dizer, tem pessoas que fazem cursos por aí, né? Fazem bons cursos, mas não colocam em prática. O que adianta? Você vai lá, olha, vem cá, vai lá, ele paga caro às vezes, fica lá, fica tantos dias, faz isso, faz aquilo outro. Aí você encontra a pessoa depois de algum tempo, você fala para ele: e aí? Ele fala: não deu certo.
Como não deu certo? Isso daí foi testado, retestado, trabalhado, aproximado, preparado. Como não deu certo? Sabe o que acontece? Eu não tinha aquele lugar. Eu também não tinha, aquele dinheiro lá. Eu também não tinha. Ele coloca um monte de não. E não colocou nada em prática. E aí não acontece. A Bíblia também é assim. Se eu não colocar ela em prática, não vai acontecer. Mas quando eu ouço essa palavra, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Uau! Será que não chegou a hora da gente mudar a nossa história? Será que não chegou a hora da gente ser determinado para isso? De a gente, como moça de caroço de canalabás, a gente colocar em prática tudo que nós aprendemos. Espera aí, eu vou começar a acreditar que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Se Ele vive em mim, eu já não faço o que eu quero, eu já faço o que Ele está falando para eu fazer. Se vocês permanecem em mim, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então peraí, já estou ligado a Ele, é a palavra dEle, eu vou andar na palavra dEle. Eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou fazer o que é certo, eu vou acreditar, vou colocar em prática, vou ter uma intimidade cotidiana com Ele, vou viver essa manifestação, e sei que vou colher da sua abundância, vou colher da sua realização. Você consegue acreditar nisso? Diga: eu quero viver essa manifestação, eu quero viver esse encontro que traz a transformação. Todo dia, amém? Amado, a gente fica meio louco quando você é mais novo convertido, mais ainda. Eu lembro nitidamente quando eu troquei, saí de uma empresa, eu estava me convertendo, eu não estava nem convertido, eu estava querendo começar a converter, saí de uma empresa, 45 dias eu estava na outra, e aí eu cheguei lá e vi um monte de problemas. E eu falei: como é que eu vou resolver esses problemas? Eu tenho que trazer aqui umas empresas enormes que iam fazer a avaliação, mas está tudo errado, a produção estava errada. Falei: eu vou ser reprovado em tudo. Eu vou trazer aqui o pessoal de avaliação, vai dar... Aí o cara falou para mim assim: mas também você é louco, você foi chamar aquela empresa tal, foi chamar outra multinacional, chamei mesmo, que eles vão entrar aqui e vão me aprovar. Não tem como te aprovar, Marcos. Eu falei: eu marquei, daqui a um mês eles estão aqui, vão fazer as avaliações. O cara falou: você é louco. Meu irmão, dia seguinte, eu fui na igreja, pedi lá azeite para o pessoal, me deram azeite, e eu comecei a ungir máquina por máquina, toda aquela fábrica. O pessoal ia embora, final da tarde, começo da noite, saía todo mundo, eu ficava lá e ungia tudo, joguei azeite até onde você não imagina, todo lugar. Onde não podia colocar em cima, eu colocava embaixo, dei volta no quarteirão lá, fiquei aquela semana dando volta todo dia, primeiro dia uma volta, só a fábrica tinha 5.000 metros, mas o quarteirão era pelo menos 10 vezes maior que aquilo. E eu ia lá, e o pessoal perguntava, o guarda da empresa: seu Marcos, o senhor vai andar sozinho? Era no Belenzinho. O senhor vai andar sozinho aqui à noite? Eu falei: fica tranquilo. O senhor não quer que vá um segurança atrás do senhor? Eu falei: não quero, estou muito bem seguro, fique em paz. Ele falou: o senhor vê aí? Eu falei: não, eu ia lá, derramava azeite tudo em volta, e foi uma, e foi duas, e foi três, consegui. Chegou o dia da avaliação, eu não tinha conseguido mudar nada na empresa, nada. O avaliador entrou, engenheiro, olhou: ô Marcos, para que você chamou a gente aqui? Eu falei: porque eu preciso de uma autorização sua para produzir. Ele falou: se eu te desse uma nota como amigo, eu te daria 2. Você precisa ter 7 para poder produzir. Você é louco. Se eu colocar isso no relatório, você só pode entrar daqui a 2 anos novamente com outro pedido desse. Eu falei: mas você não vai fazer isso. Você vai colocar que eu vou transformar essa fábrica, que eu comecei uma mudança aqui dentro, e que eu vou começar a mudar, e daqui a 3 meses vai ter este mudança, daqui a 6 meses vai ter este mudança, daqui a 1 ano vai ter este mudança, e que você reconhece que eu estou determinado a fazer isso. Ele falou: você está querendo que eu coloque o meu nome em cima do seu, que a gente endosse o seu nome lá na empresa,
E assim, eu falei, exatamente, isso é isso que eu quero. Ele falou, você está brincando? Você sabe o risco que eu corro de perder o emprego? Eu falei assim, nenhum, porque eu sou um cara honesto, vou fazer o que estou falando e não vou mudar. Ele falou para mim assim, eu vou te dar os primeiros 3 meses, para você fazer uma mudança que seja sensível. Se você fizer uma mudança que seja sensível, a gente continua o resto. Eu falei, tudo bem, só que você vai colocar aí no relatório e vai me liberar para fabricar. Você é louco, cara, eu vou te liberar para fabricar? Vai. Aí vamos almoçar, aí conversamos no almoço, não falei mais do assunto. Falei, Deus, eu ungi, eu falei para ele na maior cara de pau o impossível. Eu falei o impossível. Agora está na sua mão, o Senhor pega ele. O Senhor vai pegar ele. Aí almoçamos, tal, legal, direitinho, comemos, tal. Eu não falei mais absolutamente nada. Voltamos para a fábrica, entramos na fábrica. Quando eu estou entrando com ele, aí ele parou, olhou para a fábrica, olhou para mim, olhou para as coisas todas. A empresa era bem grande, olhou para tudo. Eu não sei porquê. Eu vou fazer isso por você. Eu não sei, sinceramente, eu já nunca fiz isso para ninguém. Mas eu estou fazendo isso para você. Eu falei, porque Deus vai te abençoar demais. E tal, ele olhou para mim e falou assim, ó, eu não sou crente. Eu falei, não precisa ser, vai ser abençoado do mesmo jeito, fica tranquilo. E ele foi, me deu um ok. Eu comecei a fabricar creme dental lá daquela empresa. E aí todos os outros clientes meus que olhavam e falavam assim, ele está aprovado na empresa tal, nem precisa mandar a fiscalização, a avaliação. Se aquela empresa tal deu para ele essa aprovação, os caras são os mais chatos que existem no mercado. E aí eu comecei a ter aprovação sem visita. E eles nem sabiam que eu estava quebradaço, com problemas graves de comportamento, de fiação e coisa. E eu fui arrumando com o dinheiro que foi entrando na empresa, fui arrumando cada coisa. E quando ele voltou 3 meses depois, ele olhou e falou assim, ele viu que eu tinha mudado algumas coisas, ele falou, você é determinado, segue. Esse ano você tem pedido o ano inteiro, porque eu não vou tirar de você não, continua, você está indo no caminho certo. Uma situação, 4 litros de azeite, eu gastei lá. E eu ia lá e o pessoal talvez falasse, que louco, que doido é esse? Que fica aí o cara que gerenciava, que tinha, né, respeito de uma grande área da empresa, e de repente falou assim, ele andando pela avenida, derramando óleo na rua, tocando nas máquinas. Eu tenho que enxergar Deus em primeiro lugar. Ele é o meu cuidador, Ele é aquele que traz o restabelecimento, Ele é aquele que abre porta onde não tem. Acabou, irmão. Se eu aprendi a ser crente, eu falo, eu vou ser crente, e o azeite vai derrubar a barreira, e vai mudar a história, e Deus jamais vai deixar você na mão, quando você colocar Ele na frente, quando você sair e falar, não, eu sou pequeno, sozinho eu não consigo mesmo, mas o Senhor é Deus e o Senhor pode todas as coisas. Por isso o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Ou você entende quem é Deus, ou você não tem a vitória. Coloca Ele na frente, coloca Ele na frente, vai adiante. Quando eu entendo isso, é que eu posso ler esse versículo que eu falei agora há pouco. Eu olhei aí, eu falei, quando eu li esse versículo, eu falei, rapaz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiseres e lhe será feito. O que quiser. O que quiser é dinheiro? Pode ser. O que quiser é saúde? Pode ser. O que quiser é prosperidade? Pode ser. O que quiser é relacionamento marido e mulher? Pode ser. Pais e filhos? Pode ser. Não importa, o que quiser. Sabe o que quiser? O que você quer? Fica de pé, igreja. O que você quer? Pedireis o que quiseres. Você vai pedir o que você quer, mas você precisa lembrar, quem é o Senhor da tua vida? Quem é o Senhor da tua vida? Você precisa lembrar que você foi salvo por aquela cruz. Jesus Cristo foi até aquela cruz.